Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, bem-vindos de regresso a Lisboa, já que o nosso último programa foi transmitido a partir de Macau. Voltamos a Lisboa e voltamos à Europa. O nosso tema de hoje vai ser a situação na Alemanha, onde, contrariando as expectativas, está aberta uma crise política, ou pelo menos a possibilidade de existir uma crise política. As últimas eleições não deram uma solução de governo óbvia, mas todos acreditaram que dela haveria uma negociação a 4 partidos, portanto a CDU, CSU, centro-direita, depois teríamos o Partido Liberal, que habitualmente fez maiorias ou com a CDU, CSU ou com o SPD, mas que desta vez já não chega a fazer maioria, mas a que se poderia juntar os verdes. Chamava-se a coligação Jamaica, devido às cores dos partidos, amarelo o FDP, preto a CDU, verde os verdes. Acontece, porém, que a certa altura o Partido Liberal, dirigido por um político mais novo, jovem, entendeu que o negócio não ia levar a lado nenhum. A última vez que o Partido Liberal esteve no poder foi já com Angela Merkel, precisamente numa coligação, e que acabou muito mal para o Partido Liberal, que nem conseguiu votos suficientes para entrar no Parlamento, no Bundestag, e agora não é isso que eles querem que aconteça, não querem logo à partida violarem algumas das suas promessas eleitorais. Pensou-se que estávamos perante uma solução original, que íamos ter ou um governo de minoria ou novas eleições que provavelmente produziriam um parlamento semelhante, mas acabou por ser aberto a possibilidade de haver um governo semelhante ao anterior, um governo de grande coligação entre a CDU, o CSU de Angela Merkel e o SPD, agora dirigido pelo antigo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Esta era uma solução que tinha sido recusada pelo próprio SPD e que, na opinião de muitas pessoas, é, de alguma forma, uma coligação de derrotados, porque foram estes dois grandes blocos políticos que perderam mais votos nas últimas eleições, quer para os liberais, por exemplo, quer para a extrema-direita, o AfD, quer ainda para os próprios verdes. Jaime Gama, estas soluções de centro, digamos assim, que foram muito comuns em alguns países da Europa, a Alemanha ocorreram algumas vezes, mas, por exemplo, na vizinha Áustria, ocorreram durante grande parte das últimas décadas, são soluções que colocam sempre o problema de fazer crescer os partidos que não são do centro, portanto, os partidos que ficam na periferia, em alguns casos mais extremistas, em outros casos menos extremistas. Nesta situação concreta, há este problema de quer a CDU, o CSU, quer o SPD, terem tido os seus piores resultados de sempre e, portanto, ser com os piores resultados de sempre que vão voltar a formar governo. Isto não é uma solução de alguma fraqueza à partida? Bom, é uma solução de fraqueza, mas qual é a outra? Esse é que é a o outra, problema. enfim, há quem diga bem, a Alemanha devia pensar em ter um governo minoritário. Há governos minoritários em tantos países. Bom, e a Alemanha até é um dos sistemas políticos que, ao menos constitucionalmente, pode ter a hipótese de um governo minoritário, porque tem essa famosa panaceia chamada moção de censura construtiva, um governo minoritário empossado para ser derrotado. Quem o derrota tem que apresentar a formação de um governo vencedor no Parlamento, viável no Parlamento. Bom, as coisas são como são. A verdade é que a CDU-CSU tentou negociar com os verdes e com o Partido Liberal e não conseguiu. A verdade é que, com exceção da coligação CDU-SPD, não há a possibilidade de a CDU ter uma coligação maioritária no Parlamento com um só partido que não seja o SPD. Porque os verdes ou os liberais, singularmente, não dão essa maioria. Portanto, a coligação a 3, que era aquilo que marcaria a diferença, não é uma coligação viável, porque, de um lado, os verdes põem os problemas relacionados com alterações climáticas,
e implicações das alterações climáticas e também as questões da imigração. A CDU, para negociar com os verdes, cede algumas coisas nesse campo, e os liberais, que estão traumatizados da última coligação com a CDU, em que desapareceram do Parlamento e isso deixou nascer a alternativa para a Alemanha, também põem questões para eles muito relevantes. Tem um líder jovem que quer, no fundo, também subir eleitoralmente, e só subirá eleitoralmente conquistando espaço junto da alternativa e nos eleitores CDU-CSU, e, portanto, diz mais vale nenhum governo do que um mau governo, e mais vale nós não irmos para o governo do que irmos para um governo que nos destrói. Portanto, foi esse o resultado. Críticas à CDU, crítica de cumplicidade da CDU com os verdes e de que a CDU está mais próxima dos verdes e do SPD destes liberais, porque estes liberais não são os liberais de Genscher ou de Klaus Kinkel. O Partido Liberal também levou uma volta interna e está um partido muito mais crítico em relação à construção europeia, ao comprometimento da Alemanha com os projetos europeus. De alguma forma, esta digamos, coligação tem um pouco a agenda que tinham os críticos que que foram estiveram na origem fundar da AfD, da alternativa, os da críticos liberais mais depois, também radicais, saíram sim, porque aquilo ficou pois mais não tomado controlaram a alternativa. Bom, é essa a origem. Agora, o próprio SPD, que teve um mau resultado, também estava muito orientado no sentido de não entrar numa coligação que repetisse a coligação anterior, e Martin Schulz tinha advogado isso muito durante a campanha eleitoral, mas penso que terá sido reconvertido e pressionado a mudar a posição do partido. O SPD vai ter em breve um congresso, portanto já houve um princípio de acordo de que haverá negociações CDU-SPD, serão recebidos pelo presidente, que é um social-democrata, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, Steinmeier, e que tem muito apelado a que haja governo por causa da agenda europeia. Tem sido muito mais interventivo do que é tradicional para os presidentes alemães. Sim. E vai receber a senhora Merkel, o líder da CSU, e Martin Schulz na próxima semana, creio eu, e isso será o sinal de que poderá haver um governo. No fundo, vai haver um governo que vai ser uma coligação a três. Vai ser uma coligação CDU-CSU, SPD, Macron. Porque o que está em causa também é o vazio da governação europeia para a condução do Brexit, e também o vazio da governação europeia para tudo o que são as alterações internacionais que estão a ocorrer, designadamente com a política norte-americana e com as movimentações da Rússia. Portanto, a existência de uma prolongada crise política na Alemanha sem governo seria muito negativa para a Alemanha e para a União Europeia. E como não há a possibilidade de escolher o ótimo, acho que a decisão racional é escolher a decisão menos má. Jaime Nogueira Pinto, este ponto parece-me um ponto interessante, que é uma coligação que inclui, no fundo, um presidente estrangeiro, Macron, e que seria feita na base de uma agenda que é a agenda de Macron, quase que diríamos isso. Essa agenda de Macron, em muitos aspectos, é uma agenda, podemos chamar-lhe vanguardista, em relação ao que poderá ser da França. Mas mesmo em relação àquilo que pode ser a construção, a integração... Mas é para negociar. É uma ressurreição, no fundo, aliás, como ele, muito insistiu no seu discurso de posse. Não diria que seja vanguardista, é uma ressurreição dos princípios do iluminismo, uma espécie de iluminismo liberal, repegar outra vez a Constituição Europeia, uma espécie de novo foco. Aliás, Macron, sobretudo, ganhou o referendo anti-Le Pen, não é? Foi sobretudo isso. Mas é que a questão é precisamente essa. Ele propõe um aumento muito grande da integração europeia, claro, com muitos passos à frente, numa altura em que... parece que é tudo ao contrário. Exatamente. É tudo ao contrário. Quer dizer, a pressão dos eleitorados não vai nesse sentido. Exatamente. Já há um bloco a leste, que é o bloco Polónia,
Áustria, Hungria e República Checa, que claramente é uma espécie, é uma mistura de conservadorismo direitista e euroceticismo, não é? Portanto, no fundo é isso, o euroceticismo, políticas identitárias anti-imigração, políticas conservadoras, digamos, em relação enfim, às agendas de costumes. E, portanto, isso é um bloco. Por outro lado, houve o Brexit. Por outro lado, enfim, na França, na Holanda, etc., há partidos, quer à direita, quer à esquerda, bastante o peso hoje dos eleitorados eurocéticos é quase metade dos eleitorados, não é? Em França é, sim. Portanto, nesta altura, é a ideia que a doença trata-se redobrando a vacina com o próprio mal, não é? Agora, a Alemanha também tem aqui e eu penso que isso é uma das razões, porque essas coisas persistem, muita gente viu sempre, por exemplo, na Alemanha, algumas políticas que tiveram exatamente o horror histórico da hiperinflação, e na Alemanha também há sempre o medo, penso eu, a criar situações de tipo Weimariano, não é? Porque, no fundo, foi talvez o país, e aliás toda a genética histórico-eleitoral e histórico-política influencia sempre muitas decisões, mesmo as decisões e o traçar das constituições, quer dizer, a Alemanha, por exemplo, aquela regra dos 5%, exatamente para evitar as fragmentações. Essa regra funcionou durante muitas décadas, mas agora quebrou. Mas agora quebrou, porque, de repente temos um agora, em parlamento vez de com haver 2 partidos. partidos, há 5, quer dizer. Não, há mais. Na prática, Sim, mas enfim, quando separamos a CSU, são 7. A CSU são 7. Mas quer dizer, porque ainda há o link, exatamente, na esquerda. Portanto, há um jogo hoje político, quer dizer, que aliás está... Até porque eu acho que as agendas hoje, uma parte dos eleitorados não votam por, votam sobretudo contra, não é? Acho que é que, aliás, esse votar contra explica muita coisa, explica a própria vitória do Trump nos Estados Unidos, explica o Brexit, que as pessoas... Há uma espécie de revolta dos eleitorados, não sei, fazendo um bocadinho de sociologia improvisada, a gente pode dizer que são os eleitorados de classe média baixa e de classe trabalhadora na Europa, quer dizer, rejeitam determinadas coisas, e uma delas é exatamente, com razão ou sem ela, atribuem à construção europeia determinados fenómenos de deslocalização das empresas, determinados fenómenos que atingem, digamos, um bocado o seu estatuto. A questão da imigração, que eu acho que é uma questão hoje em dia fortíssima, porque dadas as rácios demográficas, sobretudo das imigrações de origem islâmica, digamos, ou de linha islâmica, de facto as pessoas começam a fazer contas e têm esse pavor à perda da identidade numa ou 2 gerações. Portanto, tudo isso junto está a revolucionar os sistemas político-eleitorais. E não se vê, de facto, enfim, uma das resistências, por um lado, porque a eleição de Macron pareceu ser um dique, digamos, a esse fenómeno dos nacionalismos identitários. E foi, mas também foi um voto contra, no fundo é um voto de medo, é o tal referendo anti-Le Pen. A senhora Merkel parecia, apesar de tudo, ser no meio disto tudo ali, enfim, ainda um bocado talvez pela sua indefinição ideológica, ser uma espécie de barreira também, mas, quer dizer, de facto, as últimas eleições, como nós já aqui tínhamos acentuado, os tais dois partidos que antes tinham 70% ou 80% do eleitorado, desta vez tiveram 53%, portanto já estão naquela barreira do risco, não é? Portanto, talvez juntarem-se e esperarem por melhores tempos, é capaz de ser isso o que leva. Também, no fundo, é uma coligação contra, também, de certo modo. Jaime Gama, o Merkel sai bastante enfraquecida deste processo. Ela era a mulher dos consensos, pragmática, que conseguia juntar o que parecia aparentemente os opostos, e desta vez não conseguiu. Sim, porque em política os anos também pesam. Ela já tem uma longa presença. Aliás, a única ambição política em política é a da derrota. Depois, a glorificação pela história vem posteriormente, claro. Se vem. Claro. Mas
é uma área de atividade em que a gratificação não é uma constante da vida, nem é um objetivo. Mas o que acontece na Alemanha, desse ponto de vista até, é um pouco interessante, porque quantos países não devem invejar a Alemanha, com 80 milhões de habitantes, ser o segundo saldo positivo mundial na balança de transações correntes, ser o terceiro exportador mundial e ser a quarta economia do mundo, ter uma taxa de crescimento este ano à volta dos 2,2% e ter um desemprego de 3,6%. Historicamente baixo. Quantos países não desejariam ter esse papel da Alemanha? É que isso Aliás, também é paradoxal. Os dois partidos coligados que conduzem o país a uma situação invejável Sim. dessas Sim. perdem as eleições. Mas é que Mas Quer dizer, quando digo que perdem as eleições... pessoas também votam E as questões muito políticas em voltaram a função ser É isso. importantes. É isso questões que eu acho que políticas vale e a pena refletir. Já não é culturais. só a questão, exatamente, não é a Se questão você económica, vir, não é? Não é só isso. os eleitorados dos países mais pobres até são mais fiéis e mais constantes. Claro. Nos países mais ricos, os sistemas políticos geram correntes de opinião, movimentos, sensibilidades que tendencialmente conduzem a uma É o regresso fragmentação. da política, exatamente. E depois é necessário, digamos, reunir os cacos. Veja os países nórdicos todos, veja a Bélgica, veja a Holanda. Sim, sim. Também é uma situação E agora nova, a não é? Alemanha. Digamos, não foi essa a tradição ao longo de, sei lá, a Suécia foi O fim da foi Guerra dominada Fria, décadas pelos sociais-democratas. o fim da Guerra Fria Pois, a Guerra veio Fria também aglomerava criar muito, uma flexibilidade e uma margem de opção mais pulverizada. Claro. Depois os fenómenos da globalização, a imigração, o terrorismo, o fim dos enquadramentos universais, tudo isso faz com que agora o voto seja muito diferente. A política é hoje escrutinada ao bisturi, quer do ponto de vista académico e científico, com a ideia de, digamos, desvendar o que é o poder por dentro, desconstruir o poder. Portanto, a política é muito objeto de psicanálise, é muito objeto de dissecação para mostrar as suas fragilidades, o seu interior. Isso tem consequências. Depois há os alvos comerciais da nova política, isto é, partido. Antes, para formar uma corrente política, tínhamos ideias, reuníamos uma doutrina, uma filosofia, umas leituras, e depois essa modulação dava uma resposta universal a todas as questões, enquadradora. Agora não. Agora as sensibilidades organizam-se por targets concretos. O tema da imigração, o tema do desemprego, temas culturais, temas identitários, temas de género. Portanto, há uma outra organização do espectro político, que é muito viva no criticismo, é muito viva no não, mas que depois tem dificuldade em encontrar um sim. Isto é, ok, somos contra, mas depois o que é que resta para se governar em positivo? O que é que resta para assumir o poder e gerar soluções concretas? Essa é a grande dificuldade do momento presente. Vamos a ver o que se passa aqui na Alemanha. A Alemanha é um grande país e, pela primeira vez, vê toda esta erosão, pulverização do seu sistema tradicional, fragmentação dos campos políticos e também impasse e crise na resolução da questão governativa. Vamos a ver como responde. Essa resposta é importante porque a Alemanha, pelo peso que tem na Europa, obviamente influencia tudo o que se passa na União Europeia. A União Europeia sem a Alemanha, digamos, fica a falar sozinha. Mesmo a própria França, que é um grande país geograficamente, mas a França vive uma crise estrutural enorme que, aliás, passa por esta negociação com a Alemanha. As propostas Macron são muito propostas tradicionais francesas recicladas, mas a Alemanha vai entrar numa negociação e, mais do que entrar numa negociação com a França sobre o modelo das soluções para a Europa,
vai fazer uma negociação com a França para a França ser pressionada a reestruturar o seu funcionamento interno. Porque se isso não acontecer, a França não está em condições de ser um parceiro de igual para igual com a Alemanha. E o desnível das economias e da performance económica, da produtividade, é tal que hoje já não é suficiente o poder nuclear, das armas nucleares da França, para equilibrar esse desnivelamento entre os dois países. Portanto, a França vai também ter que fazer o seu trabalho de casa. Quais são as soluções que a Alemanha vai apresentar? No fundo, são soluções que têm a ver com o quê? Com o euro, que tem a ver com o orçamento europeu, o chamado orçamento europeu, em que é que isso consiste, e que terão também a ver com algo em relação ao qual a Alemanha se encontra um pouco inibida. E a própria senhora Merkel também nunca se quis aplicar muito nessa área, que é o problema do relacionamento externo. A Alemanha segue uma política externa de implícitos, não quer seguir uma política externa de explícitos. Tem medo do seu passado, tem medo que isso seja invocado, não quer também investir muito nas áreas da defesa e militares. Isso é algo que terá também que ser repensado, porque é evidente que se houver uma consolidação do espaço europeu, essa consolidação terá que passar por medidas e decisões em relação a esses pontos. O receio de uma parte dos alemães é o receio de que muitos vejam a Europa como algo que eles fazem e que os alemães pagam. E, portanto, em que medida a Alemanha pode aqui entrar, salvaguardando a sua própria opinião pública, em que medida a Alemanha pode trazer contrapropostas às propostas francesas e a outras que surjam, não se vê muitas, mas a outras que surjam, isso é um ponto importante e que marcará seguramente a agenda. Penso que nada disso será possível também sem haver uma espécie de limpeza ou de mudança profunda nos atuais dirigentes europeus das instituições europeias e que, enfim, possa emergir... Não vai acontecer tão depressa, porque... Não, tem os seus ciclos próprios. Tem os seus ciclos próprios e não mas vai haver amanhã. eleições futuras para o Parlamento Europeu, vai haver uma nova comissão. Sim, e, portanto, isso leva também, algum tempo. Esta comissão tem 2 anos. É importante. Tem 2 anos. Portanto, faltam 3 ainda, Tem dito quase coincide com o mandato Tem dito muita coisa interessante. O Presidente da Comissão, se fizer uma análise comparativa do que ele tem dito ao longo do tempo, o Presidente da Comissão tem dito variadíssimas coisas. Até, algumas digamos, extraordinárias. Cada dia diz uma coisa e vai ajustando declarações. Mas eu não sei em que medida esta Comissão tem uma visão suscetível de integrar a negociação necessária entre a Alemanha e a França e suscetível de gerir por cima uma saída do Reino Unido da União Europeia. Isso é um ponto sobre o qual há uma interrogação. Uma comissão fraca é sempre uma tentativa de governos fortes, mas agora, como não há governos fortes, talvez fosse interessante haver uma comissão menos fraca. Qual é a sua ideia? Este Presidente da Comissão nunca foi uma pessoa... Não, diz coisas extraordinárias, não é? Quando ele disse que os dirigentes de outros planetas estavam a observar-nos, lembra-se disso? Portanto, é assim uma criatura um bocado... Sobretudo da parte da tarde. Esfuziante, exatamente. Mas, não, o que eu acho é que há aqui questões de fundo. O Jaime Gama estava a falar ali num ponto muito interessante, que é esta desconstrução um bocadinho das instituições que, de certo modo, foram dadas como... Uma das coisas que é muito interessante é, por exemplo, ver o que alguns politólogos, que eram, digamos, politicamente incorretíssimos, por exemplo, hoje em dia, a atenção, que aliás vinda, normalmente até mais de áreas de esquerda, ou tradicionalmente de esquerda, do que áreas de direita, pelo Carlos Schmitt, que é um autor que de repente se tornou e que no fundo faz muito exatamente como fez, na época, uma desconstrução do regime constitucional, democrático e liberal. Quer dizer, esses autores começam a ter hoje uma... E exatamente, isto é um período, eu acho que é o período que estamos a passar, é um período, é um interregno, quer dizer. Este tipo de O Carlos Schmitt é um hitleriano
heterodoxo. Não que era. é um- Ele heterodoxo, não se esqueça que o Carlos que é Schmitt. um ídolo do Podemos. Não, mas o Carlos Schmitt tentou. Não, o Carlos- mas há uma coisa muito ele importante. é um teórico do poder. Não, e o Carlos Schmitt é um. De alguma forma, Não, do exercício do do poder autor- como se... E o Carlos Schmitt é quem do tenta, aliás, exercício do poder evitar como a centro. subida do nacionalsocialismo ao poder. É ele que tenta, exatamente antes, encorajar, teoricamente, uma espécie de ditadura que suprimisse. Ele está muito ligado a isso, quer dizer, ele está muito ligado à ideia do Hindenburgo governar ditatorialmente, apoiado nas Forças Armadas, e neutralizando os comunistas e os nacionais-socialistas. Ele, aliás, é claramente... Ele trabalha muito na desconstrução e na coisa de Weimar. Mas a solução do Schmitt, aliás, o Schmitt, praticamente, a partir de uma certa altura, não é nada popular no nacionalsocialismo. Aquela revista das SS ataca-o muito, e ele depois, a partir de uma certa altura, fica um bocadinho na prateleira. Quer dizer. Ele advoga uma conciliação entre um autoritarismo conservador, domesticador das franjas mais excitadas do Exatamente. nacionalsocialismo. Sim, ele tem sempre muito isso. Quer dizer, agora, o que é curioso é que essa amálgama hoje, até de críticas ao sistema, mas o sistema não tem sido capaz, de facto, de se renovar. Porque, e eu penso que, nomeadamente a vitória do Trump nos Estados Unidos, que tem sido um bocadinho, enfim, dão-se sempre explicações mais ou menos psicadélicas ou freudianas, não é uma coisa, um fenómeno muito mais profundo do que isso, quer dizer. E, portanto, também alargou um bocado a meta exatamente destas forças identitárias, que eu acho que a questão hoje principal é a questão identitária. Quer dizer, na Europa a questão identitária foi muito tempo subjugada e hoje, de facto, é a questão... problemas de imigração, problemas de demografia, isso Sim, liga... problemas de nacionalismo. Nacionalismo, Já falámos aqui tantas vezes da tantas Catalunha, mas vezes nisso, quer dizer, temos a noção que além da Catalunha há mais não sei quantas Há não sei outras quantas nações, não é? Quer dizer, a ideia das nações. Podem. E a ideia, porque no fundo... Línguas. A ideia exatamente das identidades, como foi, e a Europa nisso também, a Constituição Europeia, também já falámos disso abundantemente, numa dada altura, exatamente para atacar à jugular dos Estados, da soberania dos Estados, também jogou um bocado nessa questão das regiões, das identidades regionais, etc. E agora também está a sair caro, porque eu acho que estamos num mundo muito fragmentado e a tentativa, que é um bocadinho, vá lá, chamar-lhe a demonização dos fenómenos, não acho que seja a melhor maneira de lidar com eles. Porque esses fenómenos têm de facto... Nestes resultados da senhora Merkel, obviamente que pesam as deliberações da senhora Merkel sobre a abertura à imigração. Exatamente. E o facto de ter havido, em 2015 e 2016, 1.200.000 imigrantes na Alemanha, e a forma como isso é percepcionado, sobretudo no leste, o que é estranho. Porque no leste é basicamente a questão de esses migrantes que são turcos, árabes, vêm pôr em causa a nossa identidade, porque essas sociedades conservadoras preservadas durante o próprio regime comunista, no seu não contacto com o exterior. Exatamente. E, portanto, isso pesou imenso. Quer a alternativa que surge por causa disso, quer esta forma de recomposição dos liberais para não ver passar-se com eles agora numa coligação, o que se passou com o Partido Liberal na anterior coligação por causa do apoio à Grécia, porque a questão foi, nessa altura, não foi a questão da imigração, foi a questão do apoio à Grécia. Isso é uma coisa que paira sobre a vida política alemã e que vai pairar fortemente. E mesmo é matéria de debate no próprio Die Linke, porque no seio do Die Linke há um debate interessantíssimo entre aqueles que são aberturistas à imigração sem limite e outros que defendem a existência de cotas. Essa discussão na Alemanha é tão importante que atravessa o próprio Die Linke. Claro. E a questão, por exemplo, da reunificação das famílias, não é? A coisa familiar. Porque hoje, no fundo, há uma reflexão onde é que se passa muito estes fenómenos de imigração e que depois são contidos. É o Médio Oriente,
mas onde não há direito, quer dizer, os trabalhadores são de facto gastarbeiter, chegam e não trazem famílias, nem ninguém os deixa trazer famílias. Nesta questão da imigração, por exemplo, o próprio CDU teve que negociar com a CSU e chegou a um acordo, 200 mil por ano. Mas depois, para incluir os verdes, admitiu 200 mil, mas essa cota pode ser flexível consoante as circunstâncias. E foi essa eventual flexibilidade que leva os liberais a saírem da hipótese de uma coligação. Pois, mas eu sobre essa questão, a questão da imigração, às vezes interrogo-me até que ponto há, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, dois mundos. Um mundo que é visível, porque é aquele mundo que a comunicação social mostra. Sim. Portanto, e a comunicação social na Alemanha é muito bem comportada por comparação com a comunicação social de outros países e, portanto, procura, sobretudo nestas questões mais sensíveis, ser pedagógica e, portanto, quando há problemas, eles não surgem têm esses complexos históricos. E ao mesmo tempo que isto acontece, há outras realidades que às vezes se encontram nas redes sociais e que, por exemplo, enfim, agora tivemos um exemplo dramático até dessa emergência de uma realidade escondida, que foi este ataque que houve a um autarca da CDU que recebeu mais imigrantes do que aqueles que estavam na sua cota, não é? Recebeu 300 em vez de 200 lá na sua autarquia e, de repente, enfim, era um desequilibrado, alguém que estava, parece que, inclusivamente, alcoolizado, mas que tinha sido prejudicado numa situação qualquer daquelas, num serviço social ou num hospital, e que tentou, quer dizer, atacou e feriu na garganta com um golpe ainda profundo. Há às vezes, essa relação, que talvez o exemplo... tivemos um exemplo também o ano passado com aqueles episódios de Colónia, não é? Sim, das violações. Portanto, isto é, Mas a posição da senhora Merkel em relação aos refugiados é uma posição que, obviamente, tem em conta a situação dramática do momento, mas que tem em conta todos os documentos que vinham a ser produzidos nos think tanks do patronato alemão, que demonstravam que, para a Alemanha manter a sua capacidade industrial exportadora, tem que aumentar mas aqui é o aqui é evidente que na Europa, por um lado, queixam-se da imigração, mas, por exemplo, a forma de resolver isso a médio prazo e longo prazo é passar a ter mais filhos, quer dizer, não há outra solução, quer dizer, ou melhor, a alternativa a impedir a... Mas já se foi um pouco atrasado para recuperar o tempo perdido, Claro que se vai. Já se foi um pouco atrasado para recuperar mas depois as pessoas não querem, quer dizer, essas lógicas, e depois e hoje também há um bocadinho uma lógica catastrofista, não sei qual é, enfim, que é aquelas projeções, não é? Que em 2 gerações haverá mais muçulmanos, sei lá, na Alemanha do que alemães de sushi, na França, não sei o quê. E, portanto, isso também gera, quer dizer, podia gerar uma política, sei lá, natalista, como hoje isso também vai muito contra. Todo o europeu ocidental e oriental está dividido na questão da imigração, porque todo o europeu acaba por ser contra o seu imigrante imaginário, mas a favor do seu imigrante serviçal com mais salário. Claro. Esse problema não está resolvido na mente do europeu. Não é? Como nos Estados Unidos, que se for correr os mexicanos, quer dizer, os jardineiros, não é? Os jardineiros de Hollywood, quer dizer, todas essas. Portanto, não, e há aqui, e eu acho que mesmo na própria cultura europeia há uma divisão tremenda, e até histórica, porque por um lado, eu acho que é um ponto muito interessante, o grande fundador do maior império da história europeia, que é do Império Romano, segundo a própria lenda romana, não é? O Enéas, não é? É um refugiado político de Troia, quer dizer, o Enéas vem é um refugiado político que chega e acaba por ser, digamos, o grande ancestral de Roma, não é? Portanto, há essa lógica. A Europa não era habitada. Claro, do refugiado. Exatamente, por um lado há isso. Mas, por outro lado, depois, com a questão das identidades e, sobretudo, os povos mais da Europa, lá está, da Europa interior e central, porque os das periferias, os ingleses, os holandeses, os portugueses,
e até os próprios espanhóis comandaram e vieram e eles Não, e próprios tinham um hábito de... têm um hábito de por exemplo, ver estranhos, não é? Em Inglaterra, em o caso do Reino Unido, apesar do Brexit e das tensões que existem, o Reino Unido hoje é uma cidade com uma integração Sim, de tem uma data, não europeus enorme, tem uma série mas de que são, no dirigentes fundo, políticos muita que gente, são não europeus, muitas de pessoas que origem não europeia. vieram do antigo Império, não é? Pois, exatamente. Nós em Portugal temos, muitas pessoas também vieram do nosso antigo Império. eu conheço- Agora, o problema é países que verdadeiramente não tiveram Império, a Alemanha não teve Não teve um e teve esparsamente Não, e escassamente no tempo umas coisas quase desérticas em e África. com uma O seu continua- império era reunir os alemães na Europa. Claro, exatamente. Sim, foi a O nach Osten, não é? Portanto, a ir para leste. Aliás, a tradição mesmo alemã geopolítica foi sempre ocupar aquelas áreas das Ucrânias e as Bielorrússias e tudo isso. Portanto, não tem... Agora, a gente, por exemplo, vê na Europa, nessa Europa central e do interior, e mesmo nas terras pequenas e nas cidades pequenas e nas aldeias, sobretudo, os cemitérios, que são, acho que é uma lição espantosa, é que as mesmas famílias estão ali desde há séculos, portanto, reagem, não é? Há ali e aliás é muito interessante, por exemplo, a votação no Partido Nacional Socialista muito forte é nas pequenas comunidades. E o Partido Nacional Socialista na história política, o Tarqui tem isso muito bem estudado, vem nem da direita tradicional, nem também dos comunistas. É a dissolução dos partidos socialmente centristas, de classe média e média baixa, que vai dando essa força eleitoral. E, sobretudo, nas áreas pequenas. Os agricultores, por exemplo. Quer dizer, portanto, esses fenómenos que eu acho que foram um bocado maltratados, porque eu acho que exatamente a Alemanha, até pelo seu próprio passado, houve ali uma espécie de cortina, aquilo que você estava a dizer. Fechar os olhos a determinadas coisas. Quer dizer, não Mas se as falar pessoas, delas. depois, os eleitores, depois sentem que elas existem, não é? Claro, exatamente. Batem-se com elas, Não, só que isso aquela não tem velha- visibilidade, aquela velha coisa- não tem visibilidade nem mediática nem política. Mas há uma coisa que, voltando a estas questões, que é a Alemanha deveria preocupar-se com a chamada Mitteleuropa, portanto, com a zona ali do centro da Europa, e ter os olhos, uma atenção especial para os países que a rodeiam diretamente, a Polónia, a Hungria, a República Checa. A evolução desses países parece contrariar tudo aquilo que é o projeto europeu da Alemanha. Atenção, sim e não. Isto é, há um período, há uns meses atrás, onde essa tensão com a Alemanha foi mais forte. Mas, note, nenhum desses países seguiu o Reino Unido no Brexit. Uma coisa é seguir o Brexit. Outra E coisa há, é... neste momento, penso, uma maior moderação desses países na relação com a Alemanha, assim como também há uma menor pressão da Alemanha sobre as instituições europeias para que esses países sejam muito ostracizados Exatamente. em virtude de algumas das políticas que O que seguem, aconteceu com a Áustria hoje já não acontece. porque essas políticas, embora conduzidas de uma forma algo estranha e até perversa, são sentidas na Alemanha como tendo funcionado de muro protetor contra o fluxo desordenado migratório e, portanto, há uma cooptação indireta dessas políticas. Mais uma vez, há uma espécie de pragmatismo merceliano, chamemos-lhe assim, merceliano, e a tal falta de esclarecimento sobre qual é a orientação da política externa. Mas não se percebe. A política externa alemã é muito interessante porque é uma política implícita. Nunca é feita na base de uma visão sistémica verbalizada, é feita na base da gestão de conjunturas, na relação com a Rússia, na relação com os Estados Unidos, na relação com o resto da Europa e na relação com a sua cintura visegradiana. Também há sempre essa política de passos e não passos. E há, sobretudo, uma coisa interessante se verificar nas coligações que a CDU tem feito: o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros é sempre o cargo do outro partido. Mas com um pouco a noção de que quem desempenha essa função não é quem plenamente assume a organização da estratégia exterior da Alemanha. O chanceler tem uma grande posição. E o chanceler alemão em política externa é pouco interveniente.
faz poucas viagens, faz poucas declarações retumbantes sobre assuntos internacionais e quase que se limita a pontualizar com pequenas frases o caminho, mas com pequenas frases. Nós não temos nenhum discurso da Sra. Merkel equivalente ao discurso que fez o Macron. Não há teorização geral. Há uns artigos nos think tanks de especialidade, nas revistas de especialidade. Os ministros dos negócios estrangeiros, uma vez por ano, produzem um discurso integrador das nuances, mas o chanceler é omisso quanto à definição de um sistema geral. Aliás, com uma coisa curiosa, porque eu lembro-me, há um texto muito interessante do Max Weber, enfim, revoltado com a ideia da Realpolitik. Ele dizia, toda a gente faz Realpolitik, mas nós, estupidamente, até criamos um nome, temos uma identificação e dizemos que isso é a base da nossa política. Toda a gente sempre fez Realpolitik, ou seja, política de defesa dos interesses nacionais, mas não se fala nisso, arranja sempre uma outra justificação. Hoje é um bocadinho o contrário, não é? Hoje é uma falta exatamente de teorização. Agora, na nova conjuntura alemã, temos que ter também em consideração dois factos. Do lado da CDU, a circunstância de a senhora Merkel seguramente ir ser chanceler, mas haver na presidência do Bundestag não a figura de pai ou um político menor, mas Schäuble. E isso tem densidade. E também esta emergência do presidente da Alemanha... Muitas vezes queixava-se de que a Sra. Merkel o marginalizava. Sim. Apesar de, enfim, haver decisões do Tribunal Constitucional a dizer que muitas das decisões europeias tinham que passar pelo Bundestag, na prática eram atos consumados, não é? Mas agora foi Schäuble quem veio lançar a noção de que não havia crise na Alemanha. E foi Steinmeier quem veio lançar a noção de que os partidos deviam reconsiderar que ir para eleições era imprudente e que era necessário negociar uma coligação e que, de certa forma, convenceu o SPD a mudar as suas posições e a aceitar o compromisso de negociar uma coligação. Portanto, há aqui novos players na vida alemã que têm, uns já tinham, é o caso do Presidente, mas que estão a agir com maior protagonismo e, no caso do Bundestag, com uma presidência que vai ser uma presidência afirmativa, tanto mais que o debate no Bundestag vai ser fortíssimo, porque os grupos parlamentares, quer dos novos liberais, quer da Alternativa para a Alemanha, são numerosos e fortes, e, portanto, vão ter ali grande presença. E têm figuras com peso mediático. Portanto, não são apenas... E vão usar o Bundestag como forma de tentar fazer crescer os seus eleitorados. Só para terminar, porque nós estamos já muito em cima do final do programa, Schulz é a boa pessoa para dirigir o SPD neste momento complicado? Posto a questão de ele ser demitido, ou de sair e de ser substituído, mas de certa forma ele foi socorrido por Steinmeier e até pela própria CDU, cujos líderes 2 e 3 começaram também a afagar-lhe o ego, dizendo que se ele era tão pró-europeu, que se fez toda a campanha na base do compromisso da Alemanha com a Europa, pois bem, agora não podia também deixar a Europa descalça e tirar o tapete à formação daquele governo, que é o governo absolutamente necessário para que a Europa encontre uma solução negociada entre a Alemanha e a França. E esse convencimento, penso que produziu os seus efeitos. O SPD vai fazer um congresso. Eu penso que a ideia do congresso será de ratificar a política que vier a ser escolhida. Mas não vejo que haja lugar para Schulz ser substituído, apesar de ele ter dito que não queria que se repetisse a coligação e até ter admitido que eleições eram a solução adequada, mas a circunstância também de continuar e de ir assumir uma posição seguramente no governo o compensa do que foi um mau resultado, que manifestamente teve. Bem, terminamos por hoje este programa e reencontrar-nos de novo aqui dentro de uma semana.